Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso ArchiCAD. Aqui nessa aula iremos explorar a ferramenta Morph. Então aqui à esquerda na caixa de ferramentas nós temos a ferramenta Morph, logo abaixo da ferramenta Malha. E essa ferramenta é uma ferramenta que é muito parecida com aquela massa de modelagem do SketchUp. Você consegue modelar livremente as formas utilizando o Morph. E nós temos dentro das definições dessa ferramenta os parâmetros básicos que temos para todas as ferramentas, como o nível, o piso de origem, o material de construção desse objeto, a representação 2D. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma representação com vista, corte e projeção, em vez de apenas o elemento visto. Tenho também a possibilidade de utilizar a sobreposição de superfície, então posso aplicar um material, por exemplo, vou colocar aqui uma pintura azul e posso escolher o vegetal, que aqui já está numa camada específica ArchiMorph. Clico OK e vou explorar os métodos de geometria que eu tenho com o Morph. Então aqui nessa aula nós veremos como é possível criar modelagem de formas complexas utilizando a ferramenta Morph. Primeiro nós temos esse método de geometria poligonal formado por linhas. Então, dando um clique, eu consigo desenhar um polígono. E a diferença dessa linha para a utilização da ferramenta linha, nós temos a ferramenta linha 2D com o ArchiCAD. E essa linha que é feita com a ferramenta Morph, ela aparece também em 3D. Então, na janela 3D, você tem a visualização da linha, que pode inclusive estar no eixo Z. Ela pode ter alguns pontos verticais. Depois, eu tenho a ferramenta retangular, fazendo um retângulo com o Morph. No 3D, ele já representa um plano. Então, esse plano vai utilizar o material de superfície que eu escolhi, que foi a pintura azul. E eu tenho outras geometrias. Pressionando o mouse sobre esse ícone, eu tenho a geometria retangular rotacionado. Então, posso entrar com um ângulo inicial, por exemplo, de 45 graus, depois fazer esse retângulo. Tenho a geometria circular, começando pelo raio. Se eu faço um círculo completo, ou seja, eu posso dar um duplo clique e finalizar o círculo, ele vai aparecer um plano no meu 3D, um círculo fechado. Mas eu posso também fazer um círculo incompleto, com um ângulo determinado, que será apenas um arco em forma de linha. Depois eu tenho as opções de arco por 3 pontos. Então, também no arco por 3 pontos, eu consigo escolher um determinado ângulo e fazer a modelagem. Prosseguindo, no método de geometria que eu tenho aqui é a caixa, né? Então eu tenho possibilidade de fazer a modelagem de uma caixa, que seria, eu consigo, por exemplo, no próprio 3D, fazer a modelagem desse retângulo. Posso até colocar algumas dimensões, 4 por 4 metros, e depois eu vou entrar com os dados da altura dessa caixa. Vou colocar, por exemplo, 5. E com a modelagem dessa caixa, nós temos basicamente alguns elementos de um elemento Morph. Nós temos as arestas, que são exatamente as linhas de quina entre cada uma das faces. E temos as faces. É possível selecionar cada uma das faces separadamente, utilizando a ferramenta de seleção com a seta branca. Então aqui eu tenho a minha seta de seleção. E eu posso escolher essa seta branca, que faz uma seleção de subelemento. Ou seja, eu consigo selecionar apenas uma das faces do Morph. E editando, eu poderia mudar o material de superfície. Eu posso colocar cores diferentes em cada uma das superfícies, materiais diferentes, não apenas cores, né? Poderia colocar material de pedra, cerâmica,
qualquer tipo de material nesse Morph. Voltando para a ferramenta de seleção completa, eu seleciono esse cubo e eu tenho a possibilidade, utilizando o método de geometria revolvido, que é esse último ícone, de fazer uma modelagem semelhante a um vaso, né, que pode ser utilizado para várias formas complexas na arquitetura, não apenas para modelagem de um objeto. Mas aqui eu vou dar um exemplo, como se fosse basicamente a modelagem ali de um vaso. Então posso fazer em planta, mas o ideal é que eu faça dentro de uma elevação. Então vou entrar, por exemplo, aqui nessa elevação 2, indo aqui no meu mapa de projeto, vou abrir uma elevação, eu vou utilizar como referência nessa elevação esse ponto inicial, X, e vou desenhar aqui uma forma, como se fosse uma taça ou um vaso. Venho até o ponto do meio e vou concluir o polígono aqui embaixo. Aí aparece esse símbolo, esse ícone, indicando o eixo onde ele será revolvido. Então vou dar um clique aqui no alto e um na base. Posso escolher o ângulo de revolução, ou seja, se eu fizer 180 graus, como está aqui, ele fará metade de um círculo completo. Para que eu tenha essa forma como se fosse de um vaso, eu preciso colocar 360 graus. Aqui ele está sendo um pouco cortado, mas em 3D eu posso verificar. E você vê a criação dessa modelagem, dessa forma. Essa forma, inclusive, eu posso também, selecionando a ferramenta de seleção de subelemento, selecionar cada uma das faces e alterar o material. Voltando aqui para a seleção principal, eu vou explorar algumas outras ferramentas. Nós já vimos nas aulas anteriores, quando nós fizemos a modelagem da casa, que vários elementos construtivos, qualquer elemento construtivo do ArchiCAD pode ser transformado em Morph para uma modelagem livre. Então, por exemplo, a ferramenta parede tem uma certa limitação na angulação do seu eixo longitudinal. Então, se eu fizer uma parede comum, você vai ver que eu tenho a opção de fazer a inclinação no sentido transversal. Então eu consigo inclinar ela para o lado, mas eu não consigo fazer a inclinação no sentido longitudinal. Então nós teríamos que converter em Morph, clico com o botão direito na área vazia, converter seleção em Morph, clico OK, e como nós já fizemos em algumas das aulas da Casa Orlando, eu clico em uma aresta e eu consigo assim fazer uma inclinação. Então apenas para lembrar que qualquer elemento construtivo do ArchiCAD pode ser também transformado em Morph. E agora veremos algumas ferramentas extras de edição do Morph. Então vou fazer novamente um cubo, vou utilizar aqui a opção de fazer a caixa. E vou explorar um pouco mais as edições do volume de Morph. Então, primeiro falando das arestas. Cada ponto que eu clicar aqui dentro desse volume terá opções diferentes. Se eu clicar em uma aresta, que é exatamente a quina desse cubo, aparecerão algumas opções. Uma delas é a opção que eu acabei de usar, que é repetir a aresta. Eu consigo mover uma dessas arestas. Aqui eu vou apertar Ctrl D para voltar, inclusive no sentido horizontal. Então, dependendo do ângulo que você selecionar essa aresta, do ângulo de visualização, eu consigo também no sentido horizontal fazer essa alteração. Eu também consigo, clicando na aresta, utilizar essa opção de afastar todas as bordas. Então ele pode fazer uma mudança em todas as bordas ao mesmo tempo, uma espécie de offset. Clicando na aresta ainda, eu teria a opção de inserir um novo vértice.
esse novo vértice seria um novo ponto que eu posso, inclusive, já na modelagem, alterar um pouco o posicionamento dele. Então ele cria esse novo vértice. Eu também tenho a opção, nesse ícone, bolear e chanfrar arestas. Então poderia, por exemplo, bolear essa aresta, coloco aqui um raio, um valor, vou colocar, por exemplo, 20 centímetros. Teria a opção de personalizar a resolução, para que fique com um acabamento mais refinado ou não. Quanto maior a resolução, mais o acabamento é detalhado. E tem a opção de aplicar a todas as arestas. Aqui no momento eu vou aplicar apenas em uma aresta. Você vê que ele faz esse boleamento na aresta que eu selecionei. Poderia também, dei um Ctrl Z para voltar, utilizar a opção de chanfro. Chanfro, por exemplo, com 50 centímetros, ele vai fazer um chanfro nessa aresta. Eu também poderia bolear todas as arestas, por exemplo. Aqui você vê uma representação do elemento sendo cortado, do elemento em vista e em projeção. Então isso aqui também é muito interessante. Ligando a espessura real de linha, também consigo visualizar. E para dar mais um exemplo, poderia, por exemplo, aqui clicando nessa aresta do cubo, bolear e chanfrar arestas, bolear todas as arestas. Então, aplicar todas as arestas, um boleamento aqui de 50 centímetros, ele vai fazer uma espécie de um dado com todos os cantos arredondados. E aí ele manteve as superfícies que eu tinha criado. Consigo também, com a seta branca de seleção de subelemento, pegar cada uma dessas partes. Então poderia mudar esses materiais também. E depois eu teria as opções clicando nos vértices. Então vou fazer aqui mais um elemento cúbico. Clicando nos vértices, que são os pontos de canto, eu tenho outras opções, né, que são as opções de mover o vértice. Então eu consigo apenas mover esse ponto. Teria a opção de bolear ou chanfrar apenas o vértice. Então, se eu colocar bolear apenas esse vértice, você vai ver que ele vai fazer esse boleamento. Poderia fazer também o chanfro. Utilizando o chanfro, ele teria essa opção. Depois eu teria a opção de afastar todas as arestas também, criando novas formas. E eu teria, por último, as opções de face, clicando em cada uma das faces desse elemento. Se eu clicar na face, aparece, por exemplo, a opção de empurrar e puxar. Esse empurrar e puxar também é interessante se eu fizer a modelagem de uma geometria. Então eu posso, por exemplo, selecionar esse cubo, clicando em uma das faces, eu tenho essa opção que é adicionar uma polilinha ou retângulo. Então, selecionando esse lápis, aí eu posso escolher o tipo de geometria que eu quero, se é a geometria, por exemplo, retangular ou poligonal. Aqui ele está utilizando a ferramenta de arrastar, eu volto com o lápis, ele acabou mudando a ferramenta. Mas eu posso desenhar livremente, por exemplo, esse retângulo. E depois, selecionando esse morph, eu preciso ter marcado a opção de caixa, selecionado na minha geometria. Quando eu clico nessa face, aparece a opção de puxar essa geometria que eu desenhei ou empurrar. Então, posso fazer também uma espécie de um recuo, um buraco aqui dentro desse volume. Posso fazer em qualquer uma das faces. Então, clicando novamente, consigo utilizar a opção com lápis de desenhar essa geometria. Aí pode ser uma geometria poligonal. E depois, utilizando a ferramenta caixa, clico nessa face, eu consigo novamente empurrar a geometria ou trazer esse volume para fora. Uma outra possibilidade seria utilizar a opção de tubo. Clicando na face do círculo, eu teria, por exemplo, esse segundo comando, que é o tubo, onde eu consigo fazer uma sequência de extrusões desse perfil. Então eu dou um clique e depois eu consigo
em outro plano, selecionando até, segurando a tecla Shift para manter um ângulo fixo, eu consigo ir virando esse perfil e fazendo a modelagem no eixo Z, em qualquer um dos eixos do meu projeto. Dou um duplo clique para finalizar. E aí eu tenho essa forma complexa modelada. E aí o outro comando que eu teria seria o comando bojo. Clicando em uma das faces com essa ferramenta caixa ligada, teria essa opção de fazer bojo, que seria uma espécie de volumetria, onde eu tenho ali uma morfologia semisférica, circular. Então aqui ele está com uma resolução muito baixa, está um pouco difícil de enxergar, mas você consegue aumentar essa resolução. Eu poderia também, em alguns objetos, você vê que eu tenho a opção de suavizar ou mostrar arestas. Por exemplo, esse objeto aqui que tem vários polígonos, se eu seleciono esse morph entrando aqui no modelo, eu teria a opção de suave. Ele iria suavizar esse modelo, tirando as arestas, mostrando essa morfologia um pouco imprecisa. Invisível, ele vai fazer um meio termo, né? Ele mantém ali as quinas, mas sem a visualização das linhas. E viva, ele vai mostrar a representação de todas as linhas desse objeto. Então nós temos esses tipos de representação e para finalizar eu vou mostrar a ferramenta modificar morph. Para isso eu vou dar um exemplo, fazendo aqui uma modelagem. Vou fazer aqui um retângulo básico. Eu vou utilizar então a modelagem pelo vértice, trazendo esses dois vértices para o centro. E do outro lado, faço a mesma coisa, pegando o ponto de referência no meio do modelo. Eu tenho aqui uma espécie de uma cabana. Poderia tirar essa linha selecionando com a ferramenta de seleção, apenas essa linha, a ferramenta de seleção de subelemento com a seta branca. Seleciono a linha, aperto Delete. E agora eu tenho essa volumetria limpa. Vou fazer apenas uma cópia desse elemento. Então aqui em planta, Ctrl Shift D para arrastar a cópia, Ctrl E para rotacionar. E vou posicionar aqui no meio. Depois eu vou apenas reduzir um pouco a altura de uma dessas arestas, para dar o exemplo com a opção de modificar morph. Então vou selecionar esses dois objetos. Em modelagem eu tenho modificar morph. Uma das opções seria suavizar e agrupar faces. Então dentro dessa ferramenta eu poderia suavizar as faces, clicando OK. Você vai ver que a suavização extrema faz isso com o objeto, uma coisa até um pouco estranha. Vou selecionar aqui novamente os dois objetos. E eu tenho outras opções que seria, por exemplo, a união, subtração e interseção. Eu também tenho essas opções clicando com o botão direito na área vazia, operações booleanas. Então tem aqui união, subtração e interseção. A união, se eu utilizar essa opção, vai fazer com que esses dois morphs se tornem um elemento agrupado, um único morph. Vou dar um Ctrl Z para mostrar as outras opções. A outra opção seria subtração. A subtração, eu teria que escolher um dos elementos. Então vou escolher esse elemento maior para ser mantido, dei um clique. E aí ele utilizou o outro volume para fazer um corte. Então isso pode ser bem útil também na sua modelagem. Ctrl Z para voltar. E a terceira opção, intersecção, ele iria manter apenas o volume onde os dois morphs se cruzam, onde os dois ocupam o mesmo espaço. Então tenho essas operações de modificação de morph. Alguns desses comandos nós utilizaremos nas próximas aulas em alguns exemplos de projetos de modelagem complexa. Muito bem, então terminamos aqui a nossa aula. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!